Olá, aqui é o Luiz Carvalho da Winston Capital Advisors. Hoje é o dia 22 de fevereiro de 2021 e esse é um fechamento com o Winston e eu estou falando diretamente do Brasil, no escritório de um importante cliente da Winston. Bom, um dia de bem maior volatilidade nos mercados internacionais, onde o índice VIX, que é o índice do medo, da volatilidade implícita, acabou subindo mais de 5%. E fechando a mais do nível 23, que é bem acima do nível mais normal de 20 ou abaixo disso. Tivemos volatilidade nos índices, onde o S&P 500 fechou numa queda de 0,8%, o Dow um pouquinho para cima, subida de 0,10%, o Nasdaq caiu bastante, caiu 2,5%, a gente vai falar disso mais daqui a pouquinho. E o índice de Small Caps, o Russell 2000, acompanhou uma baixa média de 0,6%. O ouro subiu um pouco, 1,8%. O euro subiu um pouquinho também em relação ao dólar, está no nível de 1,21,5. Eu já falei isso, acredito que o euro vai ficar em torno desse nível. Não acredito mais numa grande valorização do euro em relação ao dólar. Eu acho que essa grande desvalorização provavelmente já aconteceu. A gente vai ver algumas flutuações, mas não acredito que me surpreenderia muito se fosse um número muito diferente disso. Já a grande surpresa e a grande mudança no mercado tem sido, como a gente tem falado bastante, a taxa de juros. Subiu hoje mais e fechou a 1,37 o yield do bônus de 10 anos do Tesouro Americano. A Bitcoin fechou a $54 mil, aí subindo nos últimos dias, no fim de semana. Bom, grande dia para as commodities, cobre que continua subindo loucamente, e os financials, que a gente fala muito aqui, esse mercado é muito bom para os bancos internacionais e que continuam a subir. Os ETFs de bancos, o XLF, o KBE e a EUFN, representando aí financeiros, bancos americanos e bancos europeus, todos subindo em máximas recentes por causa dessa inclinação da curva da subida dos juros. Em compensação, Brasil e emerging markets caíram bastante. Hoje o Brasil a gente vai falar mais, a gente sabe por que caiu, caindo 6% a IWZ, emerging markets caindo 3%, e um destaque da queda de tecnologia, como eu falei, o índice Nasdaq caiu 2,5% e muita coisa aí caiu muito mais. Muito em função desse juros, da queda dos juros, né? da subida dos juros. Finalmente, ainda com relação a preços e a ciranda de preços que foi o dia de hoje, o preço do petróleo subiu mais 4%, chegando a $61,69. Muito em função, como já acabou o frio, né? Mas muito em função do que o JP Morgan e o Goldman Sachs, os dois indicaram que esperam que o preço do petróleo chegue entre 70 a $75 em breve. Isso, o petróleo que já subiu 23% só nesse ano. Mais uma que o Fabian acertou na mosca, porque ele disse que esperava e recomendou, inclusive, uma posição em energia. Bom, antes de falar de Petrobras, que é obviamente muito importante, eu queria falar um pouco mais dos juros. O Jay Pelosi, que é um amigo aqui da Winston Capital, tem dito que aumento de juros é criptonita, ele fala isso mesmo, é criptonita do setor de tecnologia. E ele fala isso, fundamentalmente faz sentido, porque o setor de tecnologia tem um custo, como tem um crescimento maior, um fluxo de caixa mais longo, mais do valor está no futuro, quando se aumenta o fluxo de caixa de uma empresa que cresce mais, afeta mais a ação. Pelo menos fundamentalmente eu acho que essa é a razão. Também por causa da pandemia, mas fundamentalmente o custo de capital, o aumento do capital afeta mais empresas de alto crescimento. Então, essa criptonita aí do Jay Pelosi que está aparecendo muito nos últimos dias, né? Principalmente no dia de hoje, que fechou 1,37, mas durante o dia chegou a quase 1,40. Bom, na área de vacinas,
esperamos mais velocidade. Está se falando agora que os Estados Unidos vai conseguir vacinar 200 milhões de pessoas até o fim de maio. Isso aí é basicamente 2/3 da população americana, mais de 60%. Eu falei que eu esperava até o fim de abril 50%. Estou falando que até o fim de maio mais de 60%. Aí o que isso me faz pensar é o seguinte: com essa taxa de juros, com essa melhoria da economia e com essa vacina, será que a gente precisa de um pacote de 1,9 trilhões de dólares? Será que isso não é exagerar um pouco? Talvez seja um pouco exagerado e talvez o mercado reaja com a taxa de juros inclinando ainda mais. Então eu acho que uma posição em bancos faz todo sentido no portfólio internacional, tá? Bom, finalmente e infelizmente vamos falar um pouco da Petrobras. Horrível, né? Horrível não só pelas dezenas de bilhões de dólares que evaporaram em valor de ativos brasileiros hoje, né? Mas é péssimo para o custo de capital do Brasil, aumenta o custo de capital, piora a reputação do país e cria um risco legal para a empresa e para o board da Petrobras, que amanhã vai se reunir e aprovar o novo presidente. E a nossa expectativa é que o novo presidente vai ser o que o Bolsonaro quer, mas esse não é o fator mais importante. O fator mais importante é que muito provavelmente a gente vai ter um board rachado, onde alguns votos vão ser contrários, principalmente os votos dos minoritários. Eles vão sair de lá, eles vão votar contra. Isso não é bom, cria mais disrupção ainda num momento onde não precisa isso, né? Num momento onde a empresa está tentando vender ativos e terminar de desalavancar. Então foi muito ruim. Finalmente, é ruim para o fluxo de capital. Gostaria de saber, o Marcos Decales, amigo que sempre mede o fluxo de capital e manda os detalhes para a gente, o que será que isso vai fazer com relação ao fluxo de estrangeiros, né? Eu tenho certeza que não vai ajudar. Então isso explica a queda brutal das ações brasileiras hoje, do índice e da Petrobras, que caiu 20%. E é isso. Infelizmente, vamos ver se alguma coisa melhora nos próximos dias. Espero que o Bolsonaro consiga aprovar no Congresso as medidas, mas a reputação dele teve um impacto altamente negativo no mercado, como vocês sabem. Não ficou só a Petrobras, se espalhou para outras áreas da economia brasileira. Então eu fico por aqui hoje e amanhã a gente se fala. Tchau, tchau.